Irmãos, boa noite. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o nosso retorno, ao Pai, ao nosso retorno ao Éden, ao jardim de delícias que nós perdemos pelo pecado de Adão e Eva, que desobedeceram uma ordem explícita de Deus de não se alimentar de um fruto, que era o fruto proibido, e eles não obedeceram. Eles tomaram esse fruto da árvore do conhecimento e por causa disso eles foram expulsos do Éden, e Deus colocou 2 querubins, 2 anjos com espadas flamejantes guardando o Éden. Eles foram expulsos em direção ao leste, ok? Então, ao longo da história, nós temos o tabernáculo, que foi um local especial, especialíssimo, que Deus entregou a Moisés para que o Espírito Santo de Deus habitasse no meio do povo de Israel. Então, no tabernáculo, você tinha os locais de preparação do sacrifício, o altar para o sacrifício, um lugar santo onde tinha o pão da preposição, mais para frente o incensário, o local onde o sacerdote queimava incenso e fazia as suas orações antes de entrar no Santo dos Santos, onde estava localizada a Arca da Aliança, que continha ali o maná. Dentro da arca estava contido o maná, as pedras com os mandamentos, os 10 mandamentos, e a vara de Arão, o cajado de Arão, que representava a ressurreição de Cristo. Muito bem, então esse tabernáculo sempre era montado com a entrada dele voltada para o leste, da mesma forma que Adão e Eva foram expulsos do paraíso em direção ao leste, a entrada ficava situada assim. E mais para frente, Davi, quando já dentro da terra prometida, conquistou a cidade de Jerusalém, fez ali a sua cidade. Existe a cidade de Davi dentro da cidade de Jerusalém, criou ali a capital, vamos dizer assim, do reino. E mais para frente, num local onde Abraão havia levado Isaac para sacrificá-lo por ordem de Deus, no Monte Moriá, ele compra de Aruana. A Aruana tinha uma eira lá, onde ele preparava o trigo e tal, e o Monte Moriá, uma pedra onde foi construído o templo. O templo, na verdade, não foi construído por Davi, foi construído pelo filho dele, Salomão, mas todos os preparativos começou com Davi. Davi estava armazenando grande quantidade de madeiras, ouro e pedras preciosas, metais de todos os tipos, como cobre, zinco, enfim, para que pudesse ser construído o templo. E foi construído o templo nos mesmos moldes, e da mesma forma, com a entrada voltada para o leste. Do lado de fora, o altar do sacrifício, uma representação clara de Cristo que foi sacrificado fora da cidade de Jerusalém, no Gólgota, e um lugar santo onde os sacerdotes tinham os pães da preposição, e mais para frente o incensário, o incensário onde eles queimavam os incensos, faziam suas orações antes de entrar no Santo dos Santos, onde estava localizado
os 2 querubins e a Arca da Aliança, né? Com aqueles elementos que eu já havia falado para vocês. Então esse caminho de volta é o mesmo que nós estamos traçando hoje em dia, irmãos. Só que o templo somos nós. Nós aceitamos o sacrifício de Cristo lá do lado de fora ainda no mundo, aceitamos a Cristo e entramos no processo de santidade, passando pelos 2 pilares que tinham no Templo de Salomão. Esses 2 pilares têm um simbolismo fantástico, pode representar várias coisas, né, como a divindade e a humanidade de Cristo, né, Deus, o amor e a unidade, né, força e a estabilidade para o reino, né, seria para o reino, tem várias conotações, mas o principal pelos nomes deles, né, Boaz e Jaquim, representa força, estabilidade, mas também amor, o amor de Boaz por Ruth e nessa unidade da igreja, o amor e a unidade da igreja. Então nós entramos nesse processo de santificação dentro, né, desse lugar santo, no templo, e ali nós temos os pães da preposição, né, que Davi comeu, inclusive ele se alimentou, e nós nos alimentamos hoje, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Ele é o pão da vida, ele é essa palavra que nos alimenta, que nos dá força, né, para viver nesse mundo, para passar por essas vicissitudes que nós passamos, mas mesmo assim temos forças para continuar caminhando em direção, né, a esse jardim perdido, jardim de delícias e maravilhas, que era o Éden, que no templo representava os santos dos santos, e nós, antes de entrarmos ali naqueles santos de santos, nós temos o incensário, onde nós queimamos, né, os nossos incensos e fazemos as nossas orações. Ninguém precisa queimar incenso hoje em dia, mas as orações, porque representava nesse incenso, representava a Shekinah de Deus, né, e o Espírito Santo de Deus. Mas as nossas orações, ela é o aroma, né, desse incenso que sobe para o nosso Deus. E é dessa forma, né, como Jesus na cruz rompeu a cortina, ele abriu a cortina de uma vez por todas através do seu corpo que foi, né, partido por nós. Ele abriu esse caminho e hoje nós temos livre acesso para entrar nesse lugar santíssimo, né, na presença do nosso Deus, desfrutar da comunhão maravilhosa, né, a comunhão perfeita e plena do nosso Pai, do nosso Deus. Irmãos, hoje o templo somos nós, que nós, né, nos comportemos com insantidade, buscando sempre esse caminho, né, de volta para o nosso Pai.